queridos irmãos e irmãs em Cristo. Um homem tinha um filho a quem amava muito. Esse homem era colecionador de obras de arte, um homem culto e muito rico, e havia dado uma ótima educação ao seu filho. Dentre as obras de arte que aquele homem tinha em sua coleção, havia inclusive quadros de pintores famosos, que valiam uma grande fortuna. No entanto, aquele homem sempre dizia que a maior riqueza que ele possuía era seu filho. Ele havia se esforçado a vida toda para que seu filho tivesse tudo de melhor, transmitiu-lhe sempre bons valores e ensinamentos. Matriculou-o em aulas de natação, esportes, de idiomas, fez com que ele frequentasse sempre boas escolas. Este filho cresceu e se tornou um jovem adulto muito responsável, atencioso, bondoso. Nunca deixava de ajudar a algum amigo ou até mesmo a um desconhecido que estivesse em necessidade. Certa vez, este filho foi com um grupo de amigos passar um final de semana na praia. Enquanto ele estava na areia, viu que 2 de seus amigos que estavam no mar pareciam estar se afogando. Eles foram arrastados pela correnteza e não conseguiam sair. Ele então não hesitou. Entrou o mais rápido que pôde no mar e foi atrás de seus 2 amigos para tentar salvá-los. Com muito esforço, apesar da correnteza, ele conseguiu alcançá-los e, com a ajuda dele, os 2 amigos acabaram conseguindo sair do mar. No entanto, ele mesmo, exausto após ter salvo esses 2 amigos, e enquanto tentava sair do mar, acabou caindo novamente na correnteza e se afogou. Assim, aquele jovem que havia salvado a vida de seus 2 amigos acabou morrendo. Seu pai, quando soube da notícia, sofreu muito, ficou arrasado. Ao mesmo tempo, ficou muito emocionado ao saber que seu filho havia morrido para salvar seus amigos. Tempos depois, um desses amigos que havia sido salvo, sabendo que o pai de seu amigo era apreciador de obras de arte, decidiu pintar um retrato em homenagem ao seu filho. Ele não era um artista profissional, mas se esforçou para que o retrato de seu amigo falecido ficasse o mais bonito possível. Então ele deu esse retrato de presente ao pai de seu amigo como forma de reconhecimento e gratidão por uma pessoa tão especial que havia morrido para lhe salvar. Aquele pai recebeu o presente com gratidão e lhe deu um grande abraço. Os anos se passaram e aquele homem, já bem avançado em idade, veio a falecer. Como ele não tinha mais herdeiros, toda a sua coleção de obras de arte foi levada a leilão. Na data e local marcados para o leilão, diversos colecionadores de arte e investidores compareceram. Havia ali peças muito valiosas. No meio daquelas obras tão famosas estava o retrato do filho. Pintado por um desconhecido, sem muita técnica, era a única obra de arte ali que não tinha nenhum valor comercial. Aquela foi a primeira obra a ser leiloada. Entre os grandes especialistas e colecionadores de arte, ninguém se interessou. Mas havia ali um senhorzinho muito simples, com pouco dinheiro e que não entendia muito de arte. Ele estava ali meio que por curiosidade, mas achou o retrato muito bonito. E vendo que poderia arrematar a peça, pois os grandes colecionadores não estavam interessados, deu um lance com um valor insignificante, apenas algumas moedas que tinha no seu bolso. Não houve outro lance e o leiloeiro bateu o martelo. O leiloeiro, então, para surpresa de todos, parabenizou aquele senhor e disse: "Meus parabéns! O senhor acaba de adquirir toda essa coleção de obras de arte. O dono da coleção estabeleceu em seu testamento que quem arrematasse o retrato do seu filho ficaria com toda a sua herança." Os colecionadores e especialistas em arte que desprezaram aquele retrato ficaram completamente indignados. Como poderiam adivinhar que aquele retrato de um pintor desconhecido poderia ter tanto valor? Queridos irmãos e irmãs, essa é uma história fictícia que eu li certa vez em um folheto, mas ela ilustra muito bem uma verdade bíblica. Quem rejeita o filho, rejeita também o pai. E quem aceita o filho, tem também o pai. A herança que o pai dá àquele que recebe o filho é a vida eterna. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: "Não há amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos." É isso que estamos lembrando nesta sexta-feira da Paixão. Durante todo o seu ministério,
Jesus anunciou o reino de Deus por meio de palavras e ações. Ele chamou pecadores ao arrependimento, anunciou o perdão de Deus, acolheu os que eram rejeitados, repreendeu os que eram arrogantes e que se achavam seguros de si mesmos. Ensinou a amar não apenas o próximo, mas até mesmo os inimigos. Sua mensagem atraiu também muito ódio, daqueles que queriam monopolizar o perdão de Deus, daqueles que se achavam intermediários entre Deus e os homens, daqueles que se achavam muito justos e que pensavam conseguir agradar a Deus por suas próprias obras, daqueles que lucravam com o medo e a ignorância do povo. Diante de tudo isso, Jesus poderia ter recuado. Ele poderia até mesmo ter se aliado ao inimigo, evitado sua própria morte e tornado-se alguém influente e poderoso de acordo com os critérios do mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que Cristo foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Por causa de sua fidelidade e obediência ao reino de Deus, Jesus Cristo venceu a morte e conquistou para nós perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz pode até parecer escândalo ou loucura, mas para quem crê, ela é o poder de Deus para a salvação. Queridos irmãos e irmãs, o ser humano não precisa somente se tornar alguém melhor do ponto de vista ético ou moral. O ser humano precisa ser redimido. O ser humano não precisa apenas de uma mãozinha, de uma ajuda divina. Ele precisa de salvação. O ser humano não precisa apenas de compreensão, tolerância, mas muito mais do que isso, ele precisa de perdão. O ser humano não precisa apenas sobreviver, mas ele precisa de vida, vida verdadeira, vida em plenitude. Tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos encontrar em Jesus Cristo e em nenhum outro lugar. A cruz nos mostra o tamanho do nosso pecado, de nosso desespero, de nossa perdição, mas ela também nos mostra o tamanho do amor e do perdão de Deus. Nesta sexta-feira da paixão, lembre-se, quem recebe o Filho, recebe também o Pai. Sem cruz, não haveria ressurreição. Não se envergonhe da cruz que Jesus Cristo carregou por mim e por você. Eu desejo a todos uma sexta-feira de muita reflexão, na certeza de que Deus nos ama e de que a Páscoa, a festa da ressurreição, vai chegar. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos. Amém. Se erigiu, dela ao dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a
cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha salvação.